capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, nossa leitura será a partir do versículo 24. Nós vamos ler à medida que formos fazendo a exposição. Peço que os irmãos mantenham as suas Bíblias abertas nesse texto, Mateus, capítulo 13, a partir do verso 24. Mas nós vamos fazer a leitura do texto à medida que formos fazendo a exposição. Irmãos, no último domingo, nós começamos a exposição das parábolas do reino, ou seja, aquelas histórias que o Senhor Jesus contou, que estão registradas aqui em Mateus 13, histórias que contam, que trazem uma narrativa de coisas conhecidas dos ouvintes daquela época, e que Jesus conta para trazer verdades importantes a respeito do reino de Deus, e assim trazer verdades eternas ali naquela ocasião. E como nós falamos no último domingo, e quero repetir agora, reino de Deus é um tema muito presente na pregação do Senhor Jesus Cristo e na pregação dos apóstolos. E, portanto, nós devemos estar bem familiarizados com este conceito. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio redentor, salvador de Deus, por meio do seu Messias, através do qual ele está redimindo e redimirá uma nova humanidade para a sua glória. Por meio deste reino, o Messias, o Redentor, o Rei dos Reis, está subjugando e subjugará e condenará todos os inimigos. Por meio deste reino, o Rei dos Reis, ele restaurará toda a criação dos efeitos e da presença do pecado. Ele removerá aquela maldição que o próprio Deus impôs sobre a criação, dizendo: maldita é a terra por tua causa. Então esse reino é um reino redentor, é um reino restaurador, por meio do Messias, o eterno Filho de Deus, que se fez homem para a nossa redenção e para reconciliar todas as coisas com Deus, nos céus e na terra, como nos diz o Espírito Santo na carta aos Colossenses. E o Senhor Jesus, em determinado momento do seu ministério, como eu expliquei também no último domingo, ele passa a ensinar as multidões por meio de parábolas. E, em particular, ele explica para os seus discípulos o significado dessas parábolas. E ele faz isso porque não só a liderança religiosa de Israel, mas muitos dentre o povo estavam rejeitando o Senhor Jesus Cristo, o seu ministério, a sua pregação, como fica claro, por exemplo, nos capítulos 11 e 12 de Mateus. Foi inclusive acusado de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Então o Senhor Jesus, como uma forma de juízo, passa a falar as verdades do reino de Deus por meio de parábolas, de maneira que as pessoas ouviam, mas não entendiam, elas viam, mas não percebiam, e assim não criam e não eram convertidas por causa da incredulidade delas. Então, é uma forma de juízo, como deixa claro os versículos de 10 a 16 do nosso texto, aqui de Mateus capítulo 13. No último domingo nós fizemos a exposição da parábola do semeador, através da qual o Senhor Jesus Cristo mostrou que a palavra que é pregada é a mesma, é a boa semente, mas os solos nem todos são bons, muitos são solos que não acolhem bem a palavra e ela não frutifica.
Existe, como ele explicou, o solo à beira do caminho, que Satanás vem e arrebata a palavra do coração daquelas pessoas que ouvem, mas não guardam essa palavra no coração, não creem verdadeiramente. Existem aqueles que são o solo rochoso, que até eles aceitam a palavra e muitas vezes com emoção, mas vindo as provações por causa da palavra, elas logo se desviam dos caminhos do Senhor e assim abandonam a palavra. Existem aqueles também que são aquele terreno espinhoso, que ali a semente é semeada, mas os espinhos crescem, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. E Jesus diz que são aqueles que até ouvem a palavra, mas a preocupação excessiva com as coisas deste mundo, que se prendem, ao contrário do cântico que foi cantado aqui, se prendem às coisas desse mundo, às preocupações com as riquezas, as ambições, os prazeres e tantas outras coisas, sufocam a palavra no coração dessas pessoas e ela fica infrutífera. Mas existem também solos férteis, aqueles solos preparados pelo Espírito Santo, de maneira que a boa semente da palavra é lançada e pessoas creem. Jesus está falando e mostrando ali que aquelas pessoas, elas não creem, não é porque a palavra não seja boa, não é porque a palavra não seja eficiente, mas é porque existem pessoas duras de coração que não querem crer. E, portanto, essas pessoas são solos ruins e improdutivos, mas aqueles que ouvem a palavra, que creem na palavra de Deus e obedecem a essa palavra, esses são solos férteis que produzem, que frutificam a 30, a 60 e a 100 por um. Então Jesus está mostrando como aquele povo era incrédulo, mas tinham pessoas, eleitos, que estavam abraçando a palavra de Deus. Agora o Senhor Jesus nos conta outra parábola, e depois, em particular, ele explica para os discípulos. Então vamos olhar, meus irmãos, tendo visto isso, vamos olhar para a parábola do joio no meio do trigo. Então vamos olhar para a narrativa, que está aí do versículo 24 até o versículo 30. Acompanhem comigo aqui a narrativa da parábola. Nos diz assim o texto: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos cefeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, que o Senhor Jesus, então aqui o Senhor Jesus Cristo, ele conta essa parábola ali para as multidões. As multidões estão reunidas e o Senhor Jesus começa a falar desse homem que é proprietário de um campo, e esse homem, ele semeia a boa semente no campo. A semente boa é o trigo, em que ele realmente planta ali em todo o seu campo. Mas à noite, quando todos estão dormindo, na calada da noite, de maneira sorrateira, o inimigo desse agricultor vai até o seu campo e ali semeia a semente do joio. Então, ali, na escuridão, ele sai semeando e enche o campo também de semente de joio. E o joio, meus irmãos, segundo os estudiosos, não é uma planta que nós não conhecemos, mas o joio, dizem, é muito semelhante ao pé de trigo.
se parece muito, de maneira que se você não tiver muita atenção, você não percebe. Alguns, na verdade, dizem que só é possível perceber a distinção quando eles começam a colocar as espigas. E aí você percebe que um é trigo e o outro é joio. E então essas duas plantas crescem juntas ali no campo. E aí nós podemos perceber que os servos desse dono do campo, um dia, quando as plantas já começaram a frutificar, já começaram a produzir as suas espigas, eles percebem, não é só trigo, também tem joio. E aí eles vão até o seu senhor e perguntam: Senhor, o senhor não semeou boa semente? De onde está vindo esse joio? De onde veio o joio? E o dono então diz: foi o inimigo. Ele colocou o joio no meio do trigo para estragar a minha plantação. E aí os servos têm uma ideia: Senhor, vamos arrancar o joio e assim separar, resolver o problema. Mas o senhor do campo disse: não façam isso. Não façam isso, porque quando os dois crescem, as raízes se entrelaçam lá na terra. E se vocês arrancarem o joio, as espigas ainda estão verdosas, ainda não estão, o trigo ainda não está maduro. Se vocês arrancarem o joio, certamente arrancarão também o trigo. E, portanto, não façam isso. Quando o trigo ficar maduro, então aí sim vocês podem fazer a colheita. Aí sim eu mandarei fazer a colheita. Vão cortar todo o joio e então jogar na fornalha, no fogo, para ser queimado, porque ele não serve, ele não presta. Mas o trigo, vocês vão colher, o trigo maduro, o trigo já pronto, e então vão colocar no meu celeiro. Então aqui nós temos a narrativa da parábola do semeador. Digo, do joio no meio do trigo. Agora, irmãos, o próprio Senhor Jesus, em particular, ele vai explicar para os seus discípulos. E aí nós encontramos essa explicação nos versículos de 36 a 43. Vejamos o que o Senhor Jesus disse, como ele explicou essa parábola. Verso 36. Então, despedindo as multidões, foi para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui o Senhor Jesus, ele identifica cada elemento, ou quase todos os elementos da parábola. E nós observamos então o seguinte, que o semeador, aquele que semeia a boa semente, que semeia o trigo, é o Senhor Jesus Cristo. E é muito importante perceber como ele se identifica aqui, como o Filho do homem. Meus irmãos, essa é a forma pela qual o Senhor Jesus mais se identificou nos evangelhos, como o Filho do homem. O que significa? Para entendermos esse título do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos voltar ao Antigo Testamento. Ezequiel falou do Filho do homem, mas especialmente Daniel, capítulo 7,
Lá em Daniel, capítulo 7, ali é descrita uma visão que esse profeta teve, em que ele viu o ancião de dias, no caso Deus Pai, dando a um como filho do homem o poder sobre as nações, o poder sobre os reinos da terra, toda a autoridade a esse que era como filho do homem. Então, quando o Senhor Jesus Cristo se identifica como filho do homem, ele está se identificando como aquele a quem Daniel viu, a quem o Pai, o Deus Pai, daria o poder, a autoridade sobre todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo, depois que ele morre e ressuscita dentre os mortos, reúne os seus discípulos, ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por quê? Porque ele é o filho do homem lá de Daniel. Quando ele subiu aos céus, derramou o Espírito Santo, o apóstolo Pedro, quando ele prega de maneira poderosa, lá em Atos capítulo 2, ele vai dizer que aqueles que vocês mataram, que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e Deus fez dele o Senhor e Cristo. Ele se assentou à destra do Pai e derramou o Espírito Santo, como vocês viram nesse dia. Então ele é aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele é o dono de tudo. Ele é o que semeia a boa semente, o filho do homem. E o semeador inimigo, que semeou o joio, o próprio Senhor Jesus identifica aqui, é o diabo. O diabo. E quem é a boa semente? Ou seja, o trigo. O Senhor Jesus identifica no versículo 38 como sendo os filhos do reino, ou seja, aquelas pessoas que foram alcançadas pela graça salvadora de Cristo. Ele veio para alcançar pessoas de todos os povos, línguas e nações. Naquele momento em que essa parábola foi contada, naquele momento o trigo eram aquelas pessoas que estavam abraçando o Senhor Jesus Cristo, que estavam crendo de fato que ele era o Messias de Deus, o Salvador. Então essa é a boa semente. São todos aqueles que no decorrer da história são alcançados pela graça do Espírito Santo, regenerados pela obra poderosa do Espírito Santo e lavados no sangue do Cordeiro. Essa é a boa semente. E o joio? Quem é o joio? O Senhor Jesus, no verso 38, também identifica o joio como sendo os filhos do maligno, os filhos do diabo. O joio representava naquele momento todas aquelas pessoas que estavam rejeitando o Senhor Jesus Cristo, que estavam se opondo ao Senhor Jesus Cristo, e representa todas as pessoas que no decorrer da história não creem no Senhor Jesus, não abraçam-no como Senhor e Salvador da sua vida. Inclusive, meus irmãos, se vocês lerem os evangelhos, e vocês devem lembrar disso, que em certo momento o Senhor Jesus acusou os escribas e fariseus, aqueles que eram líderes religiosos de Israel, aqueles que eram respeitados naquela sociedade, como sendo filhos do diabo, porque eles faziam a vontade do pai da mentira. João capítulo 8, vocês podem ver isso. Porque todos aqueles que não são filhos de Deus são filhos do diabo. Todos aqueles que não estão com Cristo, o próprio Jesus disse, estão contra ele. E, portanto, são filhos do maligno nesse sentido. E o campo? O que é o campo? Porque aquele homem era dono de um campo, ele semeou o trigo no campo, e veio o inimigo e semeou o joio. O campo, o Senhor Jesus identifica como sendo o mundo, versículo 38, é o mundo. Isso é muito importante, essa informação é muito importante, irmãos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas há pessoas que usam essa parábola para criticar a questão da disciplina eclesiástica na igreja. Eles dizem, não, nós não podemos disciplinar as pessoas no contexto da igreja, porque isso vai contra essa parábola. Está dizendo que é para a gente não arrancar o joio.
Mas vejam, meus irmãos, aqui o Senhor Jesus deixa muito claro aqui no texto que o campo não é a igreja. O campo é o mundo. Ele não está falando do contexto da igreja. Na verdade, quem instituiu a disciplina eclesiástica foi o próprio Cristo. Mateus capítulo 18, a partir do verso 15. Se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Se ele não se arrepender, chama 2 ou 3 pessoas para que sejam testemunhas. Caso ele se arrependa, ganhaste o teu irmão. Se não se arrepender, dize-o à igreja. Se ainda não se arrepender, considera-o como gentil e publicano, ou seja, como alguém que não é crente, que não pertence ao reino de Deus, considera-o como um ímpio. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: como é que vocês aceitam uma coisa tão imoral no meio de vocês? Como é que vocês aceitam que alguém tem um caso com a sua madrasta? Isso não é aceito nem entre os ímpios, e vocês estão aceitando essas coisas? Capítulo 5 de 1 Coríntios. Expulsa esse indivíduo, entrega ao diabo. Disciplina. Na conclusão desse texto, ele vai dizer: os do mundo Deus julgará. Mas aqueles que estão na igreja, se não se estão vivendo no pecado, têm que ser disciplinados. Então, esse texto aqui, de modo algum, combate a questão da disciplina eclesiástica. Pelo contrário. Porque aqui está falando, meus irmãos, que o campo é o mundo. Está mostrando que neste mundo nós temos e convivem juntos filhos de Deus e filhos do diabo. Convivem neste mundo pessoas justas e pessoas injustas, pessoas que não creem e pessoas que creem. Por exemplo, vocês que são crentes verdadeiros em Cristo Jesus, hoje nós estamos aqui, mas amanhã você estará lá no seu trabalho, na sua universidade, na sua escola, e então estarão juntos ali pessoas que são crentes e pessoas que não são. Nesse mundo e nessa presente existência, esses 2 tipos de pessoas vão conviver neste mundo até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso nos leva à próxima coisa a ser considerada aqui na interpretação do Senhor Jesus, que é a ceifa, a colheita. O que é isso? Qual é a explicação que Jesus dá? Verso 39, ele diz que a colheita, ou a ceifa, é a consumação do século. É a consumação do século. A Bíblia fala de maneira muito categórica e repetidas vezes que um dia o Senhor Jesus Cristo voltará, que ele vai consumar essa presente existência, que nós não sabemos, Deus não nos revelou, ninguém sabe o dia nem a hora, mas um dia ele virá, e será um dia comum, como ele próprio disse, que assim como nos dias de Noé, casavam, se davam em casamento, comiam, bebiam, até que veio o dilúvio num dia normal. Assim será a vinda do Filho do Homem. E nesse dia, então haverá a consumação do século, como ele diz aí no verso 39, a ceifa, a colheita, o dia em que todos nós, crentes e descrentes, justos e ímpios, trigo e joio serão colhidos. E aí o Senhor Jesus, meus irmãos, observem comigo, ele ainda diz que os ceifeiros serão os anjos, verso 39. E aí o Senhor Jesus fecha a parábola, dizendo que vai acontecer o seguinte: o joio será colhido, será reunido e lançado na fornalha acesa e se queimará. E ele diz aí, então, o que ele está mostrando, leia comigo aqui os versos 41 e 42, quando ele diz assim: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade,
e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. O joio será recolhido, os ímpios serão reunidos e lançados no lago de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Outra expressão que o Senhor Jesus Cristo usa para se referir a esse sofrimento, quando ele diz lá nos evangelhos que ali o fogo não se apaga e o verme não morre. Mas aos justos, aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, aqueles que foram bom solo, que acolheram a palavra, que creram no Senhor Jesus Cristo, que o abraçaram como Senhor e Salvador da sua vida, nos diz o versículo 43, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Então eles entrarão no reino de glória e viverão para sempre com o Senhor, de forma gloriosa. E aí o Senhor Jesus encerra a explicação da parábola com uma palavra de advertência, dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, atentem, considerem, creiam, se arrependam e vivam para a glória de Deus. Então, meus irmãos, tendo considerado a narrativa da parábola e a sua explicação, agora nós estamos prontos para a grande pergunta, que é a seguinte: qual é ou quais são as grandes lições dessa parábola para mim e para vocês? Qual é ou quais são as grandes lições para nós? Ouçam, meus irmãos e irmãs, amigos e todos os que estão presentes, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ou nós somos trigo, ou nós somos joio. Ou somos de Deus, ou somos do diabo. Ou vivemos para sempre com Deus, ou viveremos para sempre com Deus, ou viveremos para sempre na fornalha acesa, ou estaremos para sempre na fornalha acesa, no ranger de dentes. Não há meio termo. Não há uma terceira opção. Não há uma outra alternativa. Ou nós somos trigo, ou nós somos joio. Ou nós somos de Deus, ou nós somos do diabo. Ou nosso destino eterno é o reino celestial, é o reino de glória. Ou é o inferno, o lago de fogo para sempre. É isso o que o Senhor Jesus está ensinando. E essa é a lição para todos nós aqui. Para todos nós, meus irmãos. E essa não é a única vez que a palavra de Deus ensina sobre isso. Há muitos textos que falam sobre isso. Em Mateus capítulo 25, o Senhor Jesus falando do grande julgamento, ele diz que vai apartar, como um pastor aparta das ovelhas os bodes, ele vai apartar aqueles que não creem dos que nele creem. Em que aqueles que estarão à sua esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E aqueles que estarão à sua direita, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o que vos está prometido desde a fundação do mundo. Mas esses não são os únicos textos. Muitos outros. Um outro exemplo que quero dar, 2 Tessalonicenses capítulo 1. Nos diz lá a palavra de Deus que quando Cristo vier, ele vem para consolar os seus, que neste mundo são perseguidos, que nesse mundo são hostilizados, que nesse mundo são ridicularizados, que nesse mundo são desprezados. Mas de lá o texto, vocês podem ler depois, 2 Tessalonicenses capítulo 1, ele vem tomando vingança
contra todos aqueles que não conhecem a Deus, que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esses serão banidos da face de Deus para a destruição eterna, nos diz a palavra de Deus. Agora a questão para nós, uma outra questão é: qual é o fator determinante para essa distinção? O que de fato diferencia o trigo do joio? O que de fato diferencia o trigo do joio? O justo do injusto? Aquele que não crê, aquele que crê daquele que não crê? Meus irmãos, entendamos bem isso. Atenção, todos nós. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é o ser religioso. Alguém pode ser religioso e continuar sendo um ímpio. Alguém pode continuar no contexto da igreja e nunca conhecer o Senhor da igreja. Quantas coisas, quantos absurdos no decorrer da história. Coisas horríveis foram feitas em nome de Deus. Não basta ser religioso. Não é o ser membro de uma igreja tradicional, correta. Não é o ser membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Alguém pode ser membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, pode ser um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e ainda assim ir para o inferno. Ainda assim ser joio. Não é ser um moralista, prezar pelos valores morais. Não é isso. É bom ser religioso, um verdadeiro religioso. É bom ser um membro da igreja presbiteriana, um pastor da igreja presbiteriana. É bom ser alguém que zele pelos valores morais. Mas isso não salva ninguém. Então, qual é a distinção, meus irmãos? A distinção é a fé, aquela fé verdadeira, que é produzida em nosso coração pela ação soberana, graciosa do Espírito Santo. Aquela fé que nos leva a confiar somente em Cristo para a nossa salvação. Aquela fé que não descansa em nossas obras, em nossos títulos, em quem nós somos, em nós mesmos, mas nos leva a descansar tão somente na vida imaculada de Cristo, no seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário, na sua ressurreição gloriosa dentre os mortos. Essa fé verdadeira que nos leva a uma vida de obediência à palavra de Deus, que nos leva a produzir muitos frutos, que nos leva a colher a boa semente e frutificar. É essa fé verdadeira que distingue aqueles que são verdadeiros, que são trigo, daqueles que são joio. É isso, meus irmãos. E nós precisamos ter essa convicção, nós precisamos saber disso, meus irmãos. Agora a questão é: você é trigo ou você é joio? Você é ovelha ou você é bode? Você é justo ou você é ímpio? Você é um verdadeiro crente ou você é um falso crente ou um ímpio? Qual será o seu destino? O celeiro do Pai Celestial ou a fornalha acesa? Qual será o seu destino? Saibamos, meus irmãos e irmãs e todos presentes, que Cristo realizou a sua obra perfeita, eficaz e suficiente para exatamente converter, como ele mesmo disse ao apóstolo Paulo, conforme está registrado em Atos 26, ele fez tudo isso, realizou toda a sua obra para exatamente tirar pecadores das trevas para a sua maravilhosa luz, tirar pecadores das garras de Satanás para
o império do reino de Deus, para tirar pecadores indignos e miseráveis da condenação eterna para o reino celestial. Ele morreu para isso, para a salvação de pecadores. E quando nós cremos verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, quando nós verdadeiramente o abraçamos como Senhor e Salvador da nossa vida, quando de fato nós olhamos firmemente para o nosso Salvador, crendo verdadeiramente nele, então, irmãos, isso acontece o seguinte: pecadores, de fato, saem das trevas para a luz, saem da escravidão para a liberdade, sai do estado de morte para a vida, sai de fato de um estado de condenação e miséria para um estado de salvação e glória. Por isso, se você ainda não é um crente em Cristo Jesus, arrependa-se dos seus pecados. Creia no Senhor Jesus Cristo, para que naquele dia glorioso, quando Cristo voltar, você seja recolhido para o celeiro do Pai Celestial e não lançado na fornalha de fogo. Arrependa-se e creia no Senhor Jesus Cristo. Quanto a nós, irmãos, que já professamos a nossa fé, que somos membros da igreja, que somos crentes em Cristo Jesus, é muito importante que nós verifiquemos se de fato nós temos a fé verdadeira, se de fato nós somos verdadeiros religiosos. É muito importante que nós ouçamos a exortação do Espírito Santo que nos diz na segunda carta aos Coríntios, falando o seguinte: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. O apóstolo Paulo mandando eles se examinarem, examinem-se, para ver se vocês realmente estão na fé, se vocês realmente são crentes verdadeiros, se de fato vocês têm aquela fé salvadora. Porque, meus irmãos, estar na igreja não é a mesma coisa que estar em Cristo. Não é a mesma coisa. Nós precisamos estar primeiramente em Cristo, unidos a Ele por essa fé verdadeira que eu descrevi agora há pouco. E estando em Cristo, aí sim devemos estar na igreja, aí sim devemos prezar pelos valores morais, aí sim devemos ter uma vida de devoção, mas isso são consequências de se estar no Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, examinemos a nós mesmos, para que de fato nós tenhamos verdadeira confiança, para que de fato nós possamos dizer juntamente com a igreja lá em Apocalipse: Maranata, vem Senhor Jesus. Porque, meus irmãos, a vinda do Senhor Jesus, ela será o dia mais glorioso para aqueles que verdadeiramente creem. Será um dia de alegria, será um dia de muita exultação, porque naquele dia o Senhor Jesus cumprirá as promessas que ainda estão por ser cumpridas. Será naquele dia que esse corpo mortal se revestirá da imortalidade. Será naquele dia que esse corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Será naquele dia que nós vamos ver face a face o nosso Salvador. Mas aquele dia será o mais horrível de todos para aqueles que não creem, para aqueles que não são verdadeiramente crentes. Será um dia terrível. Inclusive, muitos crentes estarão lá surpresos, dizendo: Senhor, Senhor, nós fizemos isto em Teu nome nós expelimos demônios, em Teu nome nós fizemos milagres. Mas Ele vai dizer para essas pessoas: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que viveram no pecado. Através da vida dessas pessoas de pecado, embora estando na igreja e realizando coisas em nome de Cristo, não eram trigo, eram joio. Eram joio. Meus irmãos, que isso não aconteça comigo e com vocês. Por isso, examinemos a nós mesmos, para vivermos uma vida
segundo o padrão das Escrituras. Uma vida de fé, uma vida de arrependimento, uma vida de confiança na pessoa e obra do nosso Salvador. E como consequência disso, uma vida de amor a Deus, de amor ao próximo, uma vida de boas obras. E boas obras são tudo aquilo que a palavra do Senhor exige de nós, para que assim nós tenhamos confiança e nos alegremos com a vinda do nosso Salvador, Cristo Jesus. Como foi cantado, Ele virá para a salvação dos seus e para a condenação dos ímpios. É isto que essa parábola nos ensina. Neste mundo, nessa existência, trigo e joio estarão juntos, misturados, mas naquele dia haverá grande separação. Que todos nós que estamos aqui nesse recinto possamos ser contados como trigo e não joio. Para isso, todos nós precisamos estar em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nosso eterno Pai, diante dessa mensagem da Tua palavra exposta nesta parábola, todos nós devíamos tremer, olhar para a nossa vida e vermos se de fato nós somos verdadeiros trigos, verdadeiros crentes. Porque naquele dia, como nós observamos aqui na Tua palavra, o Senhor vai separar. O joio será reunido e lançado na fornalha, acesa e queimará. O trigo será reunido e colocado no Teu celeiro. Ó Senhor, tenha misericórdia de todos nós que aqui nos encontramos. Nós somos pecadores e necessitados da Tua graça. Que o Senhor opere eficazmente em nós, pelo Teu Espírito, tanto querer como realizar segundo a Tua boa vontade, de maneira que nós venhamos ter uma fé firme e forte no Teu Filho bendito Jesus Cristo. Que nós sejamos como o apóstolo Paulo, que disse: eu não quero ser encontrado numa justiça própria, mas naquela justiça que procede de Cristo por meio da fé. Para que assim estejamos confiantes e aguardando a Deus ansiosamente a Tua vinda, porque aquele dia será glorioso para todos aqueles que são crentes verdadeiros no Teu Filho bendito Jesus Cristo. E que todos nós que aqui estamos, ó Deus, venhamos estar unidos ao Teu Filho e assim sermos trigo e não joio, para que a Tua graça seja conosco. Nós te imploramos, no nome de Jesus. Amém.